Boa noite, senhoras e senhores, em 11 de julho de 2022. Senhoras e senhores membros da diretoria da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, senhor presidente, doutor Michel Kfouri, doutor Leonardo Teixeira, meus agradecimentos por ter sido escolhido para moderador da sessão de hoje. Eu tenho a grata satisfação de receber para a palestra o Dr. Maurício Zuma Medeiros, diretor de Biomanguinhos, que vai nos brindar com o tema Biomanguinhos diante do SARS-CoV-2, do kit molecular em tempo recorde, a seleção como hub de vacinas de RNA pela Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Falarei alguma coisa sobre o Dr. Maurício Zuma, a quem eu agradeço por ter aceito essa palestra para o dia de hoje. É doutor em Gestão de Tecnologia e Inovação por Sussex, é mestre em Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, possui MBA executivo em Administração pela COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialização em Administração Pública pela EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Em Biomanguinhos, desde 1994, gerenciou o projeto Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, CIBS, antes de se tornar diretor. Eu vou solicitar que perguntas sejam feitas, questionamentos sejam feitos, por favor, pelo chat. Com a palavra, doutor Maurício Zuma. Obrigado, doutor Leon, pelas palavras gentis. Boa noite a todos. Uma honra muito grande estar aqui hoje, ter sido convidado pelo senhor doutor Leon para estar aqui hoje falando aí para todos os membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. É uma honra para mim estar aqui podendo falar um pouco da nossa experiência para uma audiência tão seleta assim, tão qualificada, né? Então, fico muito feliz, agradeço aqui essa oportunidade. E digo, doutor Leon, nós tivemos uma convivência que, apesar de sermos de áreas tão distintas, né, tivemos uma convivência muito longa, que compartilhamos o mesmo prédio por mais de 20 anos. Então, eu conheço o doutor Leon há muito tempo, apesar de trabalharmos em unidades diferentes e em áreas diferentes, mas eu convivi muito tempo aqui com o doutor Leon nas mesmas instalações, aqui no mesmo prédio, né? Pavilhão Rocha Lima, aqui na Fiocruz. Um prazer e sempre admirei muito, doutor Leon, o seu trabalho aqui. Muito obrigado. Eu, antes de começar, gostaria de falar, né, um pouco sobre esse contexto em que se insere essas conquistas que eu vou mencionar aqui de Biomanguinhos durante a pandemia. Eu acho que é importante a gente pontuar que tudo isso que a gente vai falar aqui não aconteceu por acaso, né? Não foi uma obra do acaso. Na verdade, isso foi resultado de pelo menos 3 importantes elementos que nós desenvolvemos aqui em Biomanguinhos, né? Primeiro, foi a capacidade instalada que foi construída ao longo desses 46 anos de existência, né? Da mesma forma, as capacitações que a gente desenvolveu aqui, todos os colegas, né? Temos colegas que estão aqui quase que desde a inauguração de Biomanguinhos, desde a fundação de Biomanguinhos, né? Saído do Instituto Oswaldo Cruz, para reunir numa área industrial as atividades de produção e desenvolvimento de vacinas e diagnóstico, kit diagnóstico. Então, esse tempo todo nós desenvolvemos muitas capacitações aqui e também o domínio tecnológico que a gente realizou ao longo desse tempo, né? Todas as tecnologias que a gente dominou. Eu vou ter oportunidade de falar isso mais pontualmente durante a apresentação, mas é importante dizer isso, né? Todo esse acúmulo, essa história, todo esse histórico, assim como é o da Fiocruz, né? Nos seus 122 anos,
que nasceu para enfrentar esses desafios, justamente em momentos difíceis do nosso país. Nós vivemos isso agora novamente, com um período muito difícil, e utilizamos toda essa experiência para dar o resultado que a gente conseguiu. Então, eu acho importante, né, dizer isso, mas eu vou ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso ao longo da minha apresentação. Vou compartilhar aqui com os senhores. Espero que já estejam vendo. Se não tiver, por favor, avisem. Estamos vendo, Zuma. Então, tá, obrigado. Então, nós vamos falar, né, na verdade, desse período, nossa atuação durante esse período aí da pandemia, da Covid-19, né, e como a gente atuou desde o desenvolvimento de um kit molecular em tempo recorde, né, até agora, mais recentemente, a nossa seleção para ser atuar como um hub de vacinas de mRNA, né, tanto pela OPAS quanto pela OMS. E eu diria até que essa apresentação foi feita pelos meus colegas aqui, mas nós já temos novidades que já estão além disso, né, que eu posso comentar depois também. O tempo passa rápido, né, e as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Então, a proposta é da gente falar um pouco aqui sobre diagnóstico molecular, essa resposta rápida, os testes rápidos também, que a gente apresentou nesses meses, o apoio que a gente deu também na questão não só de fornecer produtos, mas também na área de testagem, né, que esse apoio aqui, a unidades de apoio que nós construímos para apoiar a testagem da Covid. E aí, na área da vacina, né, falar sobre a prospecção que nós realizamos aqui lá no comecinho, sobre a vacina que a gente incorporou tecnologia, vacina de Oxford, AstraZeneca, e também sobre a nossa área de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de 2 vacinas, estão em desenvolvimento ainda, né? Uma vacina de mRNA e uma de subunidade. E também uma outra área que a gente está atuando fortemente, que é de estudos clínicos, e vou aproveitar para falar também do campus que a gente está, o novo campus que a gente está construindo e que vai nos permitir dar respostas muito maiores das que a gente está dando hoje para o nosso SUS, né? Então, eu começo falando aqui sobre, na verdade, antes, né, eu queria falar um pouquinho, antes de entrar nesses assuntos específicos, eu queria falar um pouquinho sobre a Fiocruz e Biomanguinhos, muito rapidamente, né? Primeiro, a Fiocruz, todos os senhores sabem, é uma fundação ligada diretamente ao Ministério da Saúde, e Biomanguinhos é um dos 17 institutos, né, da Fiocruz, né? E muitos deles deram respostas também muito importantes durante essa pandemia. E a Fiocruz, como eu falei, dá respostas a esses problemas de saúde pública há mais de 100 anos, mais de 120 anos. Né? São 122 anos de uma história de êxito e sucesso muito grande em apoio à saúde pública brasileira. Falando um pouco de Biomanguinhos, entrando em Biomanguinhos, isso aqui é uma imagem, né, uma foto da nossa principal área industrial, né? São vários prédios aí da área industrial, e nós atuamos não só aqui no Brasil, mas também damos apoio a outros países na América Latina e até de outros continentes também, como eu vou falar um pouco mais à frente, né? Isso aqui foi construído, essa área, esse complexo industrial aqui, foi construído, entrou em operação a partir do final dos anos 90, 1997, né? E ele já não comporta mais todas as atividades que a gente precisa desenvolver, não permite mais expansões, e por isso que ao finalzinho eu vou falar sobre as novas instalações industriais que a gente está construindo para substituir, para complementar, né, um pedaço dessa área aqui, uma das atividades que a gente desenvolve hoje.
É importante dizer, né, dentre as nossas atividades, que a gente trabalha fortemente com inovação, né, e em todas as suas dimensões, né? A gente descreveu aí do lado a dimensão não só de desenvolvimento tecnológico autóctone, mas também trabalhamos muito com parcerias, né, com transferências de tecnologia, com alianças estratégicas de gestão de propriedade intelectual, prestando serviços tecnológicos e também realizando estudos clínicos e pré-clínicos, como eu vou poder exemplificar mais à frente. E aqui os senhores podem ver como nós damos ênfase às parcerias, né? Desde 76, né, o Biomanguinhos, quando foi criado, começou com uma parceria já com o Instituto Merrier para a produção da vacina de meningite A e C. Os senhores devem lembrar da epidemia que teve aqui de meningite no país nessa época, e nós entramos com o apoio do Instituto Merrier, que construiu uma fábrica de produção da vacina aqui para nós. E nós já começamos a produzir essa vacina, e daquela época para cá foram parcerias com institutos dos mais variados e importantes de várias partes do mundo. Vocês podem ver as bandeirinhas e não vou entrar em todos eles aqui, mas farmacêuticas de grande porte, né, e farmacêuticas também de tamanho médio, mas todas elas muito importantes para incorporação de diversos produtos e tecnologias diferentes e avançadas no menor espaço de tempo possível. Isso é uma das razões do sucesso que a gente teve junto, né, ao Ministério da Saúde, foi de poder incorporar tecnologias no menor tempo possível e dar soluções rápidas para os problemas que o Ministério enfrentava e nos solicitava o apoio. É importante falar também na política das PDPs mais recentes, que nós entramos muito fortemente, né? E temos hoje 13 PDPs em andamento, né? Parcerias para desenvolvimento produtivo, para quem não conhece muito bem, né? São parcerias em que a gente tem principalmente, né, uma parceria com um produtor internacional, um dono de uma tecnologia, e que a gente, junto com um parceiro nacional, uma empresa privada nacional, nós realizamos a transferência de tecnologia e incorporamos esses medicamentos no SUS, né? São todos, no nosso caso aqui, biomedicamentos, biofármacos, né, de alto valor agregado, né, que contribuem para reduzir essa dependência produtiva e tecnológica do país de produtos importados, né, e atendem a programas dos mais diversos de saúde pública, programas para doenças raras, programas para doenças oncológicas, doenças crônicas. São vários produtos mais diversos em que uma política de grande importância hoje para o país, que está passando por um momento um pouco delicado, mas que logo, com uma legislação que deve entrar para fortalecer a política, ele deve voltar a ter resultados importantes aí na frente, né? Vou falar um pouquinho do nosso portfólio de vacinas. Hoje nós temos 12 produtos registrados, nem todos a gente está, a grande maioria deles a gente está fornecendo ao Ministério da Saúde. E importante dizer, né, que a gente tinha uma capacidade de produção aqui que era de em torno de entre 110, 100 milhões a 120 milhões que a gente fornecia regularmente ao Ministério da Saúde, né? Em 2021, com a entrada da vacina da Covid, nós batemos todos os recordes aqui e alcançamos a entrega de 233 milhões de doses do Programa Nacional de Imunizações, né? Só até desde que a gente começou a entregar essa vacina, né, até junho passado, nós chegamos a entregar 190 milhões de doses só da Covid-19. Então, foi assim, uma coisa que a gente pensava que não seria possível, mas com toda a organização que nós conseguimos realizar aqui, com todo o conhecimento e dedicação do nosso grupo, nós conseguimos alcançar, né?
Na área de biofármacos, são 11 produtos hoje, né? E para várias, vocês podem ver aí, né? Para artrite reumatoide, para doença de Gaucher, também para doença renal crônica, também para esclerose múltipla, importante, para aqui também para hormônio de crescimento, outras doenças oncológicas também, linfoma não Hodgkin, câncer de mama, ou seja, uma série de produtos, e nós estamos entregando aí mais de 5 milhões de frascos. A tendência é a gente aumentar muito essa produção e entrega nos próximos anos. Na área de kit diagnóstico, não dá nem para relacionar todos aqui, porque ia ficar muito extenso. São 38 produtos, sendo 26 testes sorológicos, nem todos aqui, desculpe, aqui tem um equívocozinho, nem todos são sorológicos, alguns são de outra natureza, são testes de antígeno, mas são testes rápidos, a grande maioria testes rápidos. São 11 testes moleculares, um teste parasitológico, né? Para os mais diversos alvos também, em atenção aos programas lá da Secretaria de Vigilância em Saúde, a área de sangue, programa de HIV, vários programas do Ministério da Saúde. Nós entregamos aí, em 2021, mais de 26 milhões de reações para o Ministério da Saúde. Para a Covid-19, especificamente, a gente selecionou aqui, né, vários testes sorológicos, né, testes rápidos e um teste de ELISA, também testes para detecção de antígeno, que foram com várias empresas que a gente fez uma parceria, e testes moleculares. Esses foram os que nós tivemos resultado, assim, que eu vou falar mais à frente, com maior rapidez, né? E continuamos até hoje com uma grande variedade de testes aí, né? Além de testes rápidos e moleculares também para combinados, né? Tanto para o SARS-CoV quanto para a influenza A e B combinados. Nos últimos anos, nós tivemos, assim, só de vacinas, mais de 700 milhões de doses entregues, e também mais de 27 milhões de biofármacos, mais de 50 milhões de reações. Então, esse é um quantitativo de produtos bastante expressivo, né, que exige muito da nossa cadeia logística também interna, muita organização logística para que a gente consiga trabalhar todo esse quantitativo para entregar ao Ministério. E, além disso, a gente exporta vacinas também já há bastante tempo, né? Principalmente a vacina de febre amarela, que a gente já exportou para mais de 70 países. Nos últimos anos, foram mais de 10 milhões de doses nos últimos 5 anos, mas porque a gente tem precisado entregar ela para o Ministério. Nossa capacidade é maior e no futuro a gente vai estar exportando muito mais. O Ministério, a Organização Mundial de Saúde, as agências das Nações Unidas, né, a Unicef, a OPAS, vem nos solicitando a aumentar esse quantitativo para exportação, e é o que a gente vem fazendo e vai fazer isso nos próximos anos. Bom, eu vou entrar agora, então, no ponto principal, né, que é a nossa atuação durante a pandemia da Covid-19. Vamos falar, então, aqui, né, do diagnóstico molecular, testes rápidos, as unidades, como eu já tinha falado, né, na prospecção, nas vacinas que a gente desenvolveu, que a gente incorporou a tecnologia, nos estudos clínicos. Vou começar, então, pelo diagnóstico molecular, que foi onde nós demos a resposta mais rápida para essa pandemia. Aqui a gente tem um timelinezinho, né, do nosso trabalho, né? Em fevereiro de 2020, a pandemia não tinha nem sido decretada ainda, nós conseguimos receber a sequência genética do SARS-CoV-2 e, em colaboração com o Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo, daqui do Instituto Oswaldo Cruz, da doutora Marilda Siqueira, nós desenvolvemos rapidamente, em 40 dias, nós conseguimos desenvolver esse kit molecular, né, para a detecção do SARS-CoV. Em março, a gente já estava fornecendo ao SUS
mesmo antes também da pandemia, logo depois da confirmação do primeiro caso no Brasil. A gente começou a fazer um escalonamento dessa produção. Então, no comecinho, a gente produzia 1.000, 2.000 testes por semana, a gente foi aumentando. E em abril, a gente já estava produzindo 250.000 testes por semana. E em junho, a gente chegou a produzir 500.000 testes por semana. E tínhamos capacidade para duplicar, né? Era só dobrar o turno de trabalho que a gente implementou aqui, né? Mas não houve capacidade de testagem para tanto teste. Nós mantivemos durante um tempo nesses 500.000 testes por semana, depois a gente teve que diminuir, inclusive. Né? Nós fornecemos, só até dezembro de 2021, foram 13 milhões de reações ao Ministério, né? Em conjunto aqui com outra área da Fiocruz, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, nós entregamos cerca de 26 milhões de reações para o Ministério da Saúde. E testes rápidos também, não ficamos só no teste molecular. O teste molecular é considerado padrão ouro, mas ele leva, como os senhores sabem, ele leva um tempo para ser processado, ele precisa de grandes equipamentos. Então, a necessidade de testes rápidos fez com que também a gente buscasse parcerias para produzir testes rápidos. No caso do molecular, a gente desenvolveu aqui internamente, na Fiocruz, e no caso dos testes rápidos, a gente já tinha também um conhecimento anterior, mas nós desenvolvemos os testes com parceria externa, internacional. É importante, eu esqueci de falar na parte dos testes moleculares, né, para enfatizar a nossa experiência pregressa, né, vou voltar, inclusive, aqui no slide, né, é importante frisar que desde os anos de 2014, se eu não me engano, agora 2010, nós implantamos na rede de sangue do Brasil um kit NAT para detecção, né, de 4 alvos: hepatite B, hepatite C e HIV. E esse kit foi desenvolvido aqui, os equipamentos nós desenvolvemos com uma empresa estrangeira e ajudamos a implantação da rede na rede, né, na rede de sangue do Brasil, nos hemocentros, né, em 14 hemocentros mais precisamente, nós implantamos a triagem das bolsas de sangue, né, com esse teste nosso molecular, que foi desenvolvido em 2010 com parceria aqui com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui com a Fiocruz também, outro Instituto Oswaldo Cruz. Então, isso foi uma experiência que a gente tinha, que foi muito importante para que a gente pudesse desenvolver rapidamente esse kit molecular aqui internamente, né? Isso para enfatizar, como eu falei, a importância da nossa experiência e capacitação pregressa, né? Então, voltando lá para os testes rápidos, em abril de 2020, a gente já estava conseguindo registrar um teste rápido, né, uma parceria com uma empresa americana, Chembio, que é uma parceira nossa para vários testes rápidos que nós temos aqui. Nós fizemos aqui, na verdade, toda a montagem dos kits e o registro em nome de Biomanguinho, né? Vocês podem ver a imagem do kit que era distribuído para a rede, né? E também, né, esse teste aqui na tecnologia DPP, foram 2 tecnologias que a gente forneceu, uma tecnologia mais moderna depois de DPP, que é um fluxo lateral duplo, né? E posteriormente a gente inseriu também os testes de antígeno, né? E foram um teste que são mais sensíveis, mais precisos, e a gente também
aqui foi com parceria com 3 empresas, com a mesma empresa americana e com mais 2 empresas coreanas, né? São 3 tecnologias diferentes. Vocês podem ver que os insumos aí, cada uma tem aí do lado, né, a imagem, parece o mesmo, mas são insumos um pouco diferentes, tecnologias diferentes. E a gente fez essas 3 parcerias porque não havia capacidade no mundo para entregar o quantitativo que a gente precisava aqui no Brasil, né? Então, de insumos, né? Então, a gente adquiriu insumos de 3 empresas, 3 tecnologias, registramos os 3 produtos aqui e passamos a entregar ao Ministério esses testes, né? Mas que tinham o mesmo propósito e o mesmo resultado ao final. Mas nós temos incorporado hoje essas 3 tecnologias. Agora, aqui, é importante falar, né? Esses equipamentos que estão aqui aparecendo foram desenvolvidos para uma nova geração daquele teste NAT que eu acabei de falar para os senhores. O teste de triagem de sangue, né? O teste que os hemocentros triam mais de 3 milhões de bolsas de sangue doado por ano, né? Então, nós desenvolvemos esse novo equipamento aí porque nós íamos incorporar o alvo da malária aos outros 3, né? A hepatite B, C e HIV. Nós íamos incorporar, o teste está pronto, nós estamos implantando agora, mas naquele momento a gente já estava com os equipamentos aqui para implantar na rede e como havia dificuldade de processamento de testes moleculares, nós usamos as 40 plataformas, 30 e poucas plataformas que a gente já tinha adquirido para apoiar o processamento dos testes. Então, nós colocamos plataformas em vários laboratórios centrais no Brasil. Nós, por um acordo com o Ministério da Saúde, colocamos também no Laboratório DASA, em São Paulo, colocamos também no IBMP, daqui da Fiocruz, lá no Paraná. Então, foram várias plataformas que foram 30 e tantas plataformas que foram instaladas e que ajudou a dar vazão à testagem, né? E depois, eu acho que não está aparecendo aqui nessa apresentação, mas a gente também apoiou na área de logística, né? um procedimento junto aos LACENS também para fazer a coleta e o envio de todo esse material para que pudesse ser testado. O gargalo foi se formando, né, de trás para frente. Nós conseguimos produzir muitos testes moleculares, não havia capacidade para processar todos. Nós ajudamos a implantar as unidades de processamento, aí já não havia capacidade de coletar tantos testes como eram necessários. E a gente apoiou, então, a rede logística para que fizesse a coleta e distribuísse para essas plataformas. Foram 36 plataformas, como está aí, né? Para poder executar essa testagem no país, né? E é importante também que esses equipamentos a gente instalava nas áreas com toda assistência técnica, profissionais, fazia o treinamento. Então, foi assim, um serviço completo que a gente já faz com os hemocentros e teve uma importância muito grande aqui nesse processo também, né? Bom, vamos passar agora para as vacinas. As vacinas, os senhores devem lembrar, logo no começo da pandemia, os maiores especialistas nacionais e internacionais não acreditavam que seria possível desenvolver e aprovar uma vacina muito rapidamente, em menos de 2 anos, né? Porque a história sempre foi de desenvolvimento de vacinas em 5 anos ou mais, né? Pelo menos 5 anos. Então, ninguém acreditava. Mas, mesmo assim, nós temos uma equipe experiente aqui na área de prospecção. Nós começamos a fazer a prospecção de estudos no mundo, né? Então, já em março, a nossa equipe já estava trabalhando, buscando todos os projetos, selecionando vacina, projetos mais avançados, né? Fizemos memorandos de acordos de confidencialidade para ter informações mais técnicas sobre as vacinas e avaliar, de acordo com o que a gente tinha,
nossa capacidade instalada aqui, né? Então, fomos prospectando, discutindo e até chegarmos à vacina da AstraZeneca, né? Da Oxford AstraZeneca, que era a vacina em que a gente tinha a capacidade de instalar com maior rapidez. Nós levamos isso para o Ministério da Saúde, que aprovou a gente fazer um acordo para essa vacina, e assim nós fizemos, né? Em junho, a gente já estava discutindo mais detalhadamente com a AstraZeneca, farmacêutica que detinha os direitos da Universidade de Oxford para a comercialização dessa vacina. E ela ainda estava entrando, na verdade, ela estava ainda em fase 2, ela ia entrar em fase 3 de ensaios clínicos. Para isso, nós, junto com o Ministério, né, nós praticamente inauguramos uma modalidade que tem na Lei da Inovação, que é a encomenda tecnológica. Foi uma experiência, inclusive, que foi muito exaltada pelo pessoal que criou, né, o marco de ciência e tecnologia. Alguns dos criadores desse marco de ciência e tecnologia, que nunca tinha sido testado uma encomenda tecnológica nessa área farmacêutica e com um projeto de tamanho vulto, né? Então, nós realizamos uma encomenda tecnológica, um acordo, né, de encomenda tecnológica com a AstraZeneca. Esse acordo foi assinado em setembro, e de setembro nós começamos com muita intensidade a trocar informações, né? Lembrando que a gente também, para transferir tecnologia, sempre levou vários anos, né? A gente sempre transferiu a parte de processamento final mais rapidamente, mas mesmo assim levando algum tempo, e a parte de produção do IFA também por vários anos. A nossa transferência de tecnologia mais exitosa era de cerca de 4 a 5 anos. Parece fácil, né? Mas não é. A transferência de tecnologia é importante, que ela não é uma mera cópia do que se faz, porque a gente sempre precisa adaptar as nossas condições locais para poder receber essa tecnologia. Então, sempre tem inovação também ligada à transferência de tecnologia. Aqui, vamos falar então agora da produção, já dando esse salto, né? Depois de toda essa discussão técnica bastante intensa, a gente já começou e com a aprovação da vacina no final do ano, né? Primeiro na Inglaterra, né? Nós fizemos aqui, não está aparecendo aqui, mas teve também uma importante atuação junto à Anvisa de entrega de documentos ao longo do tempo, ao longo dos meses, dos últimos 4 meses de 2020, para que a Anvisa pudesse realizar o que eles chamavam de submissão contínua, né? Avaliação contínua. Em vez de esperar receber todo o dossiê para analisar, eles já iam analisando para acelerar o processo de aprovação da vacina. Em janeiro, por conta de alguns atrasos no fornecimento de insumos e equipamentos, a gente optou por comprar algumas doses do Instituto Serum, que já tinha conseguido produzir, né? Nós conseguimos 4 milhões de doses do Instituto Serum, foi aprovado junto com a vacina do Butantan, pela Anvisa em janeiro também, né? Para a utilização emergencial, e foram imediatamente entregues, né? Mas em fevereiro a gente já recebeu o primeiro lote de IFA e conseguimos começar o processamento final, já com todo o processo instalado, controle de qualidade, tudo, né? Tudo muito complexo, mas nós conseguimos assim fazer um projeto super focado e conseguimos implantar isso em menos de 6 meses, desde o começo das discussões técnicas. Então, em fevereiro, a gente já estava produzindo, e em março a gente entregou as primeiras doses, a gente começou a entregar a partir de março de 2021, né? Doses produzidas em Biomanguinhos. E em abril, paralelamente, né, a gente estava preparando a área para a produção do IFA. Mais uma vez, eu queria ressaltar aqui que essa área só foi possível porque
nós tínhamos uma área preparada para produzir um biofármaco, interferon. A gente ia produzir interferon, que ele tem uma tecnologia semelhante, assim, né? O processo, a plataforma, uma plataforma de cultivo de células em bioreatores e depois a purificação das proteínas, o downstream da produção, né? É a mesma plataforma da vacina de Oxford AstraZeneca. Então, nós rapidamente adaptamos a área, né? Foram algumas adaptações nas salas, a compra dos equipamentos específicos, e em abril de 2021 a gente já estava recebendo a certificação da Anvisa, a certificação técnico-operacional da Anvisa para operar naquela área a produção da vacina. Né? Foi um contrato complexo, né, de transferência de tecnologia para ser discutido. Nós assinamos esse contrato em junho, recebemos os bancos de células e vírus no final de junho, e em julho a gente já estava começando a produzir os primeiros lotes do IFA nacional, totalmente nacional, nas nossas instalações. É um processo longo, né, um processo que leva no mínimo 45 dias para ser produzido. Nós tivemos que produzir vários lotes de validação para poder submeter à Anvisa. Em novembro, a gente submeteu para a Anvisa todas as informações de produção desses primeiros lotes, e em janeiro a Anvisa nos deu o registro para a produção dessa vacina totalmente nacional. Né? As primeiras doses foram entregues em fevereiro, e desde então a gente vem produzindo esse IFA totalmente nacional, a vacina totalmente nacional aqui nas nossas instalações. Né? Nós temos ainda um estoque de IFA importado que a gente está produzindo também consorciado com o IFA nacional, né? Mas a produção totalmente nacional ela foi estabelecida e concretizada de fato no mês de fevereiro deste ano, né? Como eu falei antes, foram já 190 milhões de doses entregues. Na verdade, já foram 200 milhões de doses entregues para o Ministério. Neste momento, nós já alcançamos a marca de 200 milhões de doses. Até junho, a gente tinha entregue 190 milhões de doses. Bom, agora vamos falar um pouco do desenvolvimento tecnológico, aqui, o desenvolvimento das nossas próprias vacinas. A gente entendeu que era importante ter o nosso próprio desenvolvimento aqui por conta da dependência e da dificuldade que foi, apesar de todo o êxito, né, da dificuldade que foi da gente negociar vacinas, que foi da gente depender, né, de desenvolvedores, de produtores externos, para a gente poder ter no Brasil aqui uma vacina. A gente achou que era super importante, principalmente dominar uma nova plataforma, porque a vacina de Oxford já foi um salto, né, uma nova plataforma, que é uma vacina de vetor viral, que a gente incorporou aqui na nossa, né, nos nossos conhecimentos. Né? E havia também a plataforma de mRNA, recentemente lançada, também nessa pandemia, né, que a gente entendeu que ela seria uma plataforma também de futuro, que a gente tinha interesse em dominar. Então, nós começamos o nosso próprio... Nós tínhamos um projeto para desenvolver um produto oncológico nessa plataforma, e nós convertemos ele para a vacina de mRNA. Né? Então, nós começamos a desenvolver esse projeto, e a Organização Mundial de Saúde ela abriu o hub, né, por conta dessa fragilidade também nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres. Ela resolveu incentivar a produção local, né, o domínio dessa tecnologia de mRNA em vários países do mundo. Começou selecionando um país da África, a África do Sul, e logo em seguida ela abriu uma chamada aqui para a América Latina, e nós nos candidatamos, né? Apresentamos o nosso projeto. Esse projeto foi aprovado pela OMS, pela OPAS, e nós fomos selecionados dentre mais de 30 propositores, junto com uma empresa argentina, para sermos o hub aqui na América Latina. Né? Isso quer dizer
nós temos o compromisso, desenvolvendo a vacina e tendo ela estabelecida a produção, nós vamos não apenas fornecer essa vacina para a Organização Pan-Americana de Saúde, como também a nossa tecnologia ela será licenciada para outros produtores, né, potenciais produtores que queiram produzir também essa vacina. É um compromisso nosso para fomentar a produção na nossa região. É uma região mais carente de vacina e que passou grandes problemas, né, para poder ter um bom nível de vacinação durante essa pandemia, né? Vou falar um pouco mais dessas plataformas. Essa plataforma, primeiro, de mRNA, né, que é uma plataforma, apesar de ser uma plataforma que já tem outros produtores, a nossa plataforma ela é inovadora, né? Ela é uma plataforma self-amplifying, como se fala, né, plug and play, né, como as outras são também, na verdade, de fácil modificação, fácil adaptação, trocando a sequência genética rapidamente, você pode adaptar essa vacina. E, no nosso caso, self-amplifying, né, ele significa que a nossa vacina, você pode apresentar menores doses da vacina, porque a proteína, o vírus, né, se multiplica dentro do organismo e se transforma na proteína em maiores quantidades. Então, outros já tentaram fazer essa vacina e não foram bem sucedidos. A nossa vacina, por enquanto, está em testes pré-clínicos, com excelentes resultados. A gente tem capacidade de conseguir, inclusive, patente para essa tecnologia, não só também para as construções, para a formulação que a gente desenvolveu aqui, a nanoformulação, né? Então, e ela é importante não só para o desenvolvimento dessa vacina da Covid, como também como domínio tecnológico para outras vacinas e também para biofármacos, para doenças oncológicas. A gente vê como um grande futuro o domínio dessa plataforma, né? E um outro ponto importante é que nós já temos uma capacidade instalada para a fabricação de IFA, né, junto com outros produtos, uma capacidade instalada bem significativa, o que significa que a gente vai poder produzir esse e outros produtos em grande quantidade, assim que a gente tenha eles completamente desenvolvido e também registrado, né? Mais um pouco, né, dessa vacina, né? Ela tem uma expressão de antígeno aumentada e prolongada, pelo que eu já falei anteriormente, a mesma coisa aqui, menores doses, né, por conta da questão de ser self-amplifying, e ela tem um efeito adjuvante intrínseco, ela não precisa de adjuvante, né? Ela não precisa de adjuvante para ajudar na sua distribuição no organismo. E também, né, ela é uma opção para entrega de um vetor único de antígenos múltiplos ou complexos. E ela está, como eu falei, em finalização de estudos pré-clínicos e toxicológicos. A gente está já preparando, em paralelo, uma formulação para iniciar os estudos clínicos de fase 1. A gente tem a expectativa de, ainda esse ano, começar os estudos de clínico fase 1 e, até o final do ano que vem, ter conseguido finalizar todos os estudos clínicos. Essa é uma expectativa que a gente tem, que a gente espera alcançar ainda esse ano, né? Então, a outra vacina que a gente desenvolveu aqui foi uma vacina de subunidade, baseada nas proteínas SN, né? Proteínas expressas em E. coli e células de mamífero, que já era uma experiência que a gente tem grande aqui. E essa vacina tem uma formulação com adjuvante, né? E a gente obteve também excelentes resultados, né, de imunogenicidade e toxicidade nos testes pré-clínicos. Ela, na verdade, é uma alternativa para médio prazo, que nós tivemos que fazer uma opção. Não daria para levar 2 vacinas para estudos clínicos ao mesmo tempo. Então, nós optamos em levar a vacina de mRNA
e todo esse conhecimento que a gente desenvolveu nessa vacina certamente não será perdido, ela será utilizada em outras aplicações mais à frente, na verdade, né? Bom, vou falar aqui, eu sei que o tempo já está estourando, estamos chegando ao final também, falar um pouco da nossa área de estudos clínicos, que nós temos realizados diversos estudos, estudo de imunogenicidade, isso falando só da vacina de Covid, né? Em diferentes intervalos de aplicação, que a gente começou em julho. Esse é um estudo de efetividade da vacina, né, com caso controle, começamos em fevereiro deste ano. O de terceira dose homóloga, né, com a nossa vacina, começamos em novembro do ano passado. A efetividade das vacinas Covid-19 é uma avaliação regional multicêntrica, com a OPAS, começamos em janeiro também, e temos outros, né, na verdade, que estão sendo estudados e que podem ser iniciados a qualquer momento. E é importante falar que nós também fomos selecionados para fazer os estudos clínicos da vacina Covax aqui no Brasil. Só que depois, nós fomos selecionados pela OMS, só que depois acabou que isso não se efetivou, não foram realizados esses estudos, né? Não se efetivaram na verdade, via OMS, mas a gente submeteu também uma chamada para colaborar com a Organização Mundial de Saúde e acabamos sendo selecionados. Bom, eu vou sair agora do que a gente fez durante essa pandemia e falar um pouco do nosso novo complexo industrial, né, que a gente chama de Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde. É um complexo bastante grande no Distrito Industrial de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. É uma planta, né, uma instalação que, em princípio, né, onde a gente vai trabalhar o processamento final das vacinas, né, desde a formulação até a rotulagem, embalagem e armazenagem de produto final. Isso vai aumentar nossa capacidade de processamento final em mais de 4 vezes. É um gargalo hoje. Com isso, a gente vai poder introduzir novos produtos, a gente vai poder introduzir novas apresentações, porque para aumentar a fabricação, por exemplo, a produção de produtos com apresentação menor, menos doses, né, isso requer uma capacidade muito grande de produção. E hoje a gente não tem essa capacidade. Lá a gente vai ter essa capacidade mais do que quadruplicada, vamos dizer assim, né? Esse centro, hoje, vocês estão vendo aí uma foto, a gente já adiantou toda a parte de terraplenagem, de estaqueamento e dos blocos e cintas, e agora nós estamos fazendo uma licitação num modelo inédito também, que é uma inovação na área pública federal, que é na modelagem Build to Suit. O projeto que vai ser esse aqui, o resultado final, ele vai ser construído por uma empresa privada, financiado por investidores, e nós, ao final, vamos receber para operar e pagaremos o investimento na forma de aluguel por 15 anos. Ao final desses 15 anos, o patrimônio reverte todo para nós. Então, essa é uma modelagem bastante inédita. A gente acredita que, com isso, a gente vai ter uma construção super rápida, porque o interesse do investidor e do construtor é construir o mais rápido possível, porque eles só vão começar a receber depois que nós começarmos a operar a planta. Então, é assim, uma planta com alto nível de tecnologia, os equipamentos que vão ser utilizados aí são os mais modernos do mundo, vai ser uma planta bastante moderna, que vai trazer autossuficiência para o país, vai permitir parcerias também com outras empresas brasileiras para fazer processamento final de outros produtos, além da gente ter áreas aí bloqueadas nesse terreno que a gente vai poder, no futuro, se necessário, destinar para outras aplicações. Bom, para finalizar aqui, eu queria dizer que toda essa história a gente está contando num livro, né? Nós escrevemos um livro, esse livro, na verdade, é um livro escrito a, sei lá, 200 mãos, não sei quantas mãos, muitos colegas da Fiocruz e fora da Fiocruz que participaram das várias etapas
né? Desde o comecinho, nós estamos contando essa história toda em detalhes. O livro já está pronto, ele vai ser lançado, estamos esperando só a data, a agenda das pessoas aqui da presidência nossa e dos convidados para poder lançar esse livro. Deve ser lançado no máximo agora no mês de agosto, julho ou mês de agosto, e vai ser um prazer poder mandar alguns exemplares para vocês desse livro, né? Então, eu encerro aqui, né? E fico à disposição para as perguntas e para qualquer dúvida que eu não tenha falado aqui corretamente. Obrigado, doutor Maurício. Estão me ouvindo? Sim, está, pode continuar. Obrigado, doutor Maurício Zuma, obrigado pela sua exposição, que deu uma visão global de como está esse órgão do Ministério da Saúde produzindo vacinas para o país. E eu tenho aqui algumas indagações. Eu vou, primeiramente, trazer uma indagação feita pelo Dr. Jorge Costa, mas parece que ele colocou assim: Zuma, parabéns por sua apresentação e por sua liderança à frente de Biomanguinhos. Você poderia nos falar sobre a expectativa de aumento da capacidade produtiva e de pesquisa e desenvolvimento após a inauguração da nova unidade Fabril em Santa Cruz de Janeiro? Um forte abraço. Mas, imediatamente, ele vendo que essa abordagem já havia sido feita, ele respondeu que a resposta já foi dada. E, ainda assim, eu pergunto ao doutor Jorge se ele gostaria de, em cima disso, fazer alguma colocação, alguma complementação. Obrigado, doutor Leon. Obrigado por ter lido a minha pergunta. Mais uma vez, eu parabenizo o Zuma, né, como colega, amigo e diretor de Biomanguinhos. E eu formulei a pergunta um pouco antes dele apresentar o slide que resultou na resposta. Mas, para não perder a oportunidade, Zuma, eu vou ler a pergunta que eu acabei de formular. Se você poderia falar um pouco sobre a parceria com a Anvisa e como foi importante essa parceria no processo de desenvolvimento das vacinas e de kits diagnósticos. Obrigado. Pode, por favor, doutor Maurício. Tá, Jorge, obrigado aí pelas palavras também, né? E pelas parcerias de sempre, né? Estamos sempre em parceria com a VPPIS também, muito importante a vice-presidência aí de produção e inovação, essa parceria que a gente fez ao longo desse tempo todo, né? Certamente você tocou num ponto muito importante, a parceria com a Anvisa foi fundamental, né? Não tem como como fazer, né, como chegar a isso que a gente chegou sem a parceria com a Anvisa também. A Anvisa é quem dá a segurança, né, para que esses produtos possam ser levados à sociedade com maior tranquilidade, né? A todos nós, na verdade, né? Então, o que a Anvisa fez, eu costumo dizer, né, que nessa área de vacinas, a gente tem 4 instituições aqui no Brasil que precisam ser muito preservadas, né? O PNI, o nosso PNI, né, por conta das vacinações, a coordenação desse processo, na própria Anvisa, o Biomanguinhos e o Butantan. Claro que nós temos diversas instituições desenvolvendo também vacinas que são super importantes, mas eu destaco muito essas pelo resultado que tem apresentado já concreto nessa área de vacinas e vacinações, né? Então, a forma como a Anvisa trabalhou, propiciando análises rápidas, aprovações rápidas e tudo sem transigir com a questão da segurança, né, e da qualidade das vacinas. Isso foi tudo muito importante. Eu acho que a Anvisa está de parabéns aí pelo trabalho que fez também. E eu desculpe, doutor Leão, eu falei no começo, né, que o título já não representava tudo o que a gente está fazendo, né, porque já não é em relação à pandemia da Covid,
mas eu recebi aqui hoje, né, uma informação de uma colega nossa aqui, já nessa área de testes moleculares, que a gente já está com o teste molecular para o monkeypox desenvolvido aqui, né? Já temos, inclusive, um pequeno quantitativo aqui, agora a gente tem que dar conta de insumos para produzir ele em maior quantidade, né? Então, mais uma vez, né, a gente conseguiu uma resposta rápida aqui, por conta de todo esse acúmulo de conhecimento, era o ponto que eu falei no início, que eu ia trazer aqui, né? Além do que a gente está dizendo lá no título, a gente já tem mais coisas novas para celebrar aqui e dar conta, né? E trabalhar para que seja útil aí para o nosso SUS. Perfeito. Obrigado. Há também uma questão colocada pelo acadêmico Leonardo Teixeira, que ele diz assim: Zuma, você poderia falar sobre a parceria com a... Não, isso foi o Jorge Costa. O Leonardo diz a síntese de oligonucleotídeos em fase sólida para formar o produto sequencial desejado, vacina de RNA, é totalmente realizada em biomanguinhos? É a questão dele. A gente desenhou toda a sequência aqui, todo o desenho do produto foi feito aqui, mas nós tivemos que, por conta de falta de equipamentos em áreas GMP, que ainda estão em instalação, em aquisição e instalação, nós, por exemplo, adquirimos os plasmídios fora, né? Então, mas nós vamos ter, em breve estaremos dominando e com capacidade de fazer todo o processo aqui internamente. Agora, é desejável que alguns insumos a gente deve fazer fora, né? Por exemplo, os lipossomas possivelmente a gente vai adquirir fora. Ainda estamos estudando aqui qual vai ser a melhor forma de produção para que a gente acelere esse processo. Perfeito. Perfeito. Doutor Maurício, eu não estou vendo outra indagação aqui no nosso chat. Eu gostaria de fazer uma colocação que vai também como uma forma de pergunta. Seria importante, vendo a importância que biomanguinhos desfruta na atualidade brasileira, como andam os cursos de pós-graduação? Eu estou falando no plural porque eu comecei ajudando outrora no mestrado profissionalizante. E depois eu soube que surgiu também, foi instaurado o doutorado. É verdade isso? E como é que estão esses cursos e qual é a importância disso na atualidade brasileira? E de biomanguinhos, logicamente. Obrigado pela pergunta, doutor Leão. Na verdade, sob coordenação nossa, nós temos aquele mestrado de Tecnologia em Imunobiológicos, que foi da maior importância, né? Ele foi realmente montado com o IOC, né? Doutor Leão, eu posso lhe dizer, nós já tivemos, se eu não me engano, 8 turmas formadas, e assim os resultados são da maior importância. A gente tem as dissertações, várias dissertações já geraram muitas inovações aqui, né? Inovações principalmente de processos, né? Que nos melhoraram muito o processo de diversos produtos nossos. Então, os trabalhadores que participam desse mestrado, eles trazem ideias do seu próprio ambiente de trabalho, né, que é onde pode surgir a inovação, principalmente de processo, né? E a gente tem tido resultados excelentes. Então, esse mestrado é da maior importância para a gente está cada vez tentando melhorar ele ainda mais. Temos colaboração também do IOC, pesquisadores aqui apoiando academicamente, né? E quanto ao doutorado, é uma parceria com a UFRJ. Na verdade, a coordenação é da UFRJ. Nós temos em parceria, até porque não dá para a gente fazer tudo aqui, né? A gente precisa, né, do nosso pessoal sendo
treinado e evoluindo aí academicamente, mas não dá para a gente fazer isso em Biomanguinhos, né? Então, é uma parceria com o FRJ. Nós temos também uma parceria com a Escola Politécnica daqui da Fiocruz, onde nós desenvolvemos em conjunto um curso de biotecnologia que forma técnicos também, que são também da maior importância, né? Técnicos em biotecnologia. Durante a pandemia, nós contratamos mais de 30 técnicos egressos do curso, da primeira turma que se formou, e vieram trabalhar aqui na produção dos kits diagnósticos, desses kits que eu falei aqui, que nós produzimos, né? Principalmente esses kits de antígeno. Então, essas parcerias acadêmicas são fundamentais para a gente. A gente trabalha com um ambiente muito intenso, né, de tecnologia e de conhecimento científico, que é importante a gente estar atuando nessa área acadêmica. Perfeito. Obrigado. Eu vou indagar do colega Leonardo Teixeira, acadêmico, se tem alguma colocação adicional a fazer. Sim. Parabéns, Maurício, doutor Maurício. Realmente, a gente tem orgulho de ver tudo que vocês, né, enquanto pesquisadores e brasileiros, fizeram em tão curto espaço de tempo. Foi um recorde, né, de tempo. Parabéns e agradeço, né, enquanto pessoa brasileiro, por tudo isso. Eu tenho uma pergunta que a gente chegou a falar, né, antes do início da apresentação. Vocês conseguem hoje fazer esses ajustes na tecnologia da vacina RNA com uma exatidão e uma precisão, né, bem assertiva. Qual que é o passo, então, limitante para que essas vacinas tenham as suas atualizações e que a gente possa estar, cada ano, sendo protegido dessas novas mutações? Seria o tempo do estudo clínico? Tem como amenizar isso? Exatamente, doutor Leonardo. Essas vacinas genéticas, né, a mudança dessas vacinas, a atualização delas, ela é muito rápida, né? Você tendo a sequência, você muda só aquele pedacinho da sequência e consegue fazer a atualização rápida. Mas hoje ainda são necessários estudos clínicos que levam algum tempo para que... no caso da Covid, né, as variantes elas estão acontecendo mais rapidamente do que a capacidade nossa de poder fazer essa mudança e fazer os testes clínicos exigidos, né? Já tem uma discussão com a Anvisa nesse sentido. A Anvisa já tivemos a oportunidade de falar assim, rapidamente com eles estão preocupados com isso, pensando em soluções. Eu sei que lá fora também está se pensando nisso. Houve uma matéria, se não me engano, ontem do FDA exortando lá a Moderna e a Pfizer, né, a desenvolverem uma vacina, já ajustarem a vacina, né, essa nova variante BA4, BA5, o mais rapidamente possível. Então, eu acredito que o FDA também esteja pensando nessa forma de poder aprovar a vacina. Eu acredito que a plataforma, como é uma plataforma, como você não muda formulação, não muda nada, muda só a sequência genética, isso não tenha impacto na segurança da vacina, nem na imunogenicidade da vacina, né? Então, eu acredito que isso vai permitir que ela seja tratada da mesma forma que hoje se trata a influenza, né? A própria vacina também da AstraZeneca, Oxford, né, também tem essa mesma capacidade de mudar rapidamente. A Oxford chegou a desenvolver uma vacina para a variante beta, mas quando ela acabou já tinha ido a gama, delta, e eu acho que já estava até na Ômicron. Então, essa é a questão, né? Eu acho que conseguindo fazer essa aprovação rápida do produto, acho que a gente vai chegar a essa equação aí para poder atualizar a vacina rapidamente, e porque já está certo, né, que ela vai ter que ser mantida anualmente, pelo menos durante um tempo,
né? E aí é importante que a gente tenha ela atualizada, né? Para também voltar aos níveis de proteção para infecção, né? Que tinha no começo. E para finalizar minha pergunta, vocês chegaram a produzir ou exportar ou doar vacinas para outros países? Ou nesse primeiro momento foi só o Brasil? Então, nós chegamos a ter capacidade para exportar, né? Inclusive, o Ministério da Saúde doou algumas vacinas nossas para alguns países da América Latina. Se eu não me engano, teve um país do Caribe e Equador, se eu não me engano, não tenho certeza não. Mas o Ministério chegou a doar. Mas nós colocamos à disposição, mas num momento já que havia grande disponibilidade de vacinas, né? Agora, a questão se inverteu, há uma grande disponibilidade de vacinas, a demanda está menor. Tem alguns países que não querem vacinar com tanta, em tanta quantidade como outros países vacinaram. Então, hoje está havendo, vamos dizer, um excedente de vacinas no mundo, mas nós estamos à disposição. Nosso objetivo foi sempre ter capacidade de produção para poder apoiar, principalmente os países aqui da região, através da OPAS, né? Obrigado, doutor Maurício. Parabéns, excelente trabalho realizado. Só tenho a agradecer. Obrigado. Eu tenho que agradecer Leonardo. muito todo o grupo aqui também, que foi de uma dedicação fantástica, né? O pessoal se entregou, né, de corpo e alma para que fosse possível a gente fazer tudo que a gente fez. Então, assim, tenho um orgulho muito grande da dedicação que o nosso pessoal teve aqui, né, das colaborações que a gente teve fora daqui também, né? A própria presidência da Fiocruz trabalhou muito intensamente, a presidente, nossa presidente Nízia, também pessoalmente se envolveu em várias questões da vacina, negociações e tal. Então, foi tudo muito importante, assim, é um trabalho gigantesco e com muita gente envolvida, né? Mas obrigado. Também agradeço, doutor Maurício. E eu sugiro à nossa plateia, aos nossos ouvintes, aos nossos presentes a essa sessão, que emitam um aplauso para o Dr. Maurício Zuma, agradecendo a ele pela gentileza de ter aceito a participação dessa mesa, dessa sessão. E nós não temos mais o que comentar ou indagar nesse momento. De modo que eu vou propor o encerramento da sessão. Não sei se o doutor Michel tem algo a dizer, o doutor Lauro Moreto, o doutor Jorge Costa, que interviu, o doutor Cássio Lima, mas doutor Bartolomé, Fernando Dias de Ávila. Caso não haja nada mais, eu vou sugerir que abram todas as câmeras para que a academia possa fazer uma foto global de toda essa apresentação, de todos os participantes. Cibele, tudo bem? Estou aguardando um minutinho as câmeras. Já coloquei no modo galeria aqui para poder ver todos. Tá bem, tá bem. E quero, enquanto isso, agradecer também essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na Academia de Ciências Farmacêuticas, tão importante também aí para o nosso país. Muito obrigado por poder participar aqui com vocês. Maurício. Doutor Maurício, em nome da academia, eu agradeço a sua brilhante apresentação, parabenizo pela sua liderança aí no trabalho junto a Biomanguinhos e agradeço também o doutor Leon Rabinovich pela moderação e pelo eficiente controle de toda a sessão. Muito obrigado. Foi um prazer imenso pela academia e uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Obrigado, senhores e senhoras. Vou sugerir o término desta sessão e já convidando para a próxima
na semana que vem, na próxima segunda-feira, 18 horas. Obrigado a todos e meu abraço e até a próxima sessão. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, doutor Leão. Obrigado também. Boa noite a todos. Boa noite a todos.